E um dos principais pontos, um dos principais assuntos do dia, que claro que tá tomando ali os bastidores e os corredores em Brasília, é a discussão em relação ao projeto antifacção do governo federal, que é relatado pelo Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, mas que está licenciado, ele que tem mandato, é deputado federal e está relatando este projeto. Há muita discussão em relação ao papel da polícia, determinado, especificado neste projeto que tramita na Câmara dos Deputados, muita discussão no ar, diversos especialistas contestando alguns pontos desse projeto, inclusive alertando sobre o papel da Polícia Federal daí em diante, se essa matéria passar. A gente vai para a capital federal, Márcio Rocha está com a gente para dar detalhes de todas essas discussões nesta terça-feira em Brasília, né, Márcio? Boa tarde para você. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está agora na expectativa para alguma fala de algum participante ou, enfim, de alguém que está sabendo do que aconteceu na reunião envolvendo aí o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, porque eles se reuniram agora há pouco ali na residência oficial da presidência da Câmara, fica no Lago Sul, uma região nobre aqui de Brasília, e eles discutiram o projeto antifacção, que tem como relator o deputado Guilherme Derrite. E Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança licenciado aí de São Paulo, ele apresentou um texto substitutivo que desagradou bastante, principalmente o Palácio do Planalto, que é o autor dessa proposta. A situação de momento é que uma nova reunião de líderes seja feita, seja anunciada, seja comunicada, convocada a qualquer momento por Hugo Motta, depois dessa reunião com Ricardo Lewandowski, para que as negociações em torno desse projeto continuem. O texto foi tema também da reunião de líderes, que terminou ali por volta das 1h30, 1h40 da tarde, e que acabou sem acordo. O líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, saiu afirmando que são dois pontos que o governo considera inegociáveis. Um é o que trata da redução das prerrogativas da Polícia Federal, o governo é contra, e o segundo é a mudança na lei antiterrorismo, que o relator, o deputado Guilherme Derrite, quis equiparar facções criminosas como grupos terroristas. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso poderia trazer até prejuízos para a economia brasileira, já que alguns países restringem os investimentos em outros que têm problemas com o terrorismo. Isso, segundo o governo, pode causar um prejuízo na economia brasileira justamente por causa desse ponto. A base governista também defende que o texto todo foi desconfigurado e que existe um oportunismo, principalmente da oposição, para fazer essas mudanças e criar uma nova PEC da blindagem. Para ele, para o líder do Partido dos Trabalhadores, Lindbergh Farias, o texto cria uma confusão entre as atribuições da Polícia Federal e das polícias civis estaduais, o que acaba gerando uma inconstitucionalidade. Outro ponto que também é bastante discutido nesse texto é que o relator, segundo principalmente a base governista, acabou com o conceito de facção criminosa, além de tirar do texto a possibilidade do governo retirar os bens que estão em posse do crime organizado, que estava previsto no texto original. E aí, segundo que os líderes falaram, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, pediu mudanças na parte que trata justamente das atribuições da PF, e por causa disso que a gente não deve ter essa votação desse texto nesta terça-feira. A ideia é continuar conversando, continuar negociando, para que chegue num ponto que o líder do governo, o deputado José Guimarães, afirmou que o objetivo é chegar em um alto grau de consenso para votar esse texto ainda nesta semana. Só para a gente finalizar, o líder do Partido Progressistas, o doutor Luizinho, que é do mesmo partido de Guilherme Derrite, defendeu a indicação dele para a relatoria desse texto, porque, segundo ele, não tem ninguém mais capacitado que Guilherme Derrite para relatar esse projeto. A gente segue acompanhando aqui de Brasília. Qualquer novidade, chamo vocês aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio Rocha, conosco direto de Brasília. Tem muitas questões ainda em aberto, né, Zaidan? Alguns pontos importantes a serem esclarecidos, e é importante que as figuras que estão à frente nessa discussão venham ao público para justamente prestar esses esclarecimentos, como o Márcio destacou, enfim, pelo menos posicionando em que ponto estamos nessas negociações, né? O Pavec tem de mudar o texto, né? O texto é muito ruim. Dois textos muito ruins. O primeiro dizia o seguinte:
Polícia Federal só entra nessas investigações e no combate a esses grupos criminosos organizados se um governador sugerir, pedir, ou seja, autorizar a entrada da Polícia Federal na parada. Isso é ridículo, até porque os próprios governadores e secretários estaduais de segurança vivem dizendo são crimes federais e muitas vezes transnacionais, não ficam restritos ao Brasil. As armas entram por fronteiras e o governo federal tem de trabalhar mais e melhor, tal. Aí você faz um projeto que simplesmente lima, retira a Polícia Federal dessas investigações. Isso é ridículo. Além do fato de que exatamente porque esses crimes eles transbordam dos estados, eles são nacionais e muitos deles classificados, tipificados como crimes federais, só a Polícia Federal pode conduzir determinadas investigações. Então, o projeto, se aprovado, já ficaria sob risco de levar uma paulada no Supremo por inconstitucionalidade. Primeiro ponto. Aí mudaram o projeto. Não, Polícia Federal, claro, pode participar, é óbvio. Porém, ela precisa avisar antes. Os governos estaduais devem ser avisados pela Polícia Federal de que ela fará uma operação. Isso é grotesco. Até porque, muitas vezes, Panvec, a realidade nos mostra isso. Os governos estaduais são alvo de operações da Polícia Federal, que não são aleatórias. Essas operações partem de uma ordem, de um mandato judicial. E aí você vai avisar antes? Olha, nós temos uma operação para fazer, inclusive um dos seus secretários ou determinado funcionário do Palácio Governamental está sendo investigado, ou o deputado tal está sendo investigado, deputado estadual, ou o prefeito. Tem de avisar antes. Isso é ridículo. Isso fere princípios elementares da boa investigação. Então é claro que o texto tem de ser mudado. Hoje, o Hugo Mota disse que a Polícia Federal não será atingida. E aí, olha só, Panvec, como é que os caras são? O Hugo Mota vira e diz assim, não, porque estão circulando notícias infundadas de que a Câmara quer diminuir, restringir o trabalho da Polícia Federal no combate ao crime. Né? Não estão circulando notícias. Não são infundadas, é o que está no projeto. Então, o Hugo Mota tem de parar com esse papinho. E tem de cumprir o que disse hoje, que não será aprovado um projeto que retira ou reduz consideravelmente o trabalho da Polícia Federal no combate ao crime. Isso é elementar. O texto, o primeiro era horrível, o segundo é muito ruim e precisa ser alterado, Panvec. E para quem ainda tem alguma suspeita em relação a esse ponto, enfim, tenta considerar que algum tipo de ideologia ou partidarismo nesse tipo de situação em relação a essa discussão sobre a posição, o posicionamento da Polícia Federal a partir da redação desse texto e o que eventualmente pode sair do Congresso, acho que vale a pena dar uma consultada no que tem dito nos últimos dias o promotor Lincoln Gaquia, do Ministério Público aqui de São Paulo, talvez dos promotores que mais entendam de crime organizado, certamente é das pessoas que mais entendem de PCC neste planeta, né? Diretamente ligado a essa questão do PCC, investigações do PCC, e uma pessoa extremamente ameaçada, né? Que vive sob tensão e proteção 24 horas por dia, e vai ser assim até o último dia da vida dele, destacando justamente e alertando sobre a perda e os riscos que uma mudança, como tem sido feita e redigida e discutida no Congresso Nacional, pode prejudicar investigações e a atuação da Polícia Federal, e não só da Polícia Federal, mas também do Ministério Público em investigações que envolvem e que necessitam da participação desses agentes aqui no país. É um assunto muito importante que a gente vai continuar
atento e discutindo, porque, de fato, a gente não pode retroceder nas forças que a gente tem para justamente combater o crime organizado, principalmente neste momento que o país necessita de uma união de esforços para combater crime organizado, facções criminosas e não uma divisão, uma separação, como eventualmente a gente pode ter se esse projeto passar como está no Congresso Nacional.